Boa tarde, mais um podcast Conversa com Café aqui na Escola ETEC, aqui em Canguçu, hoje dia 29, né? 29 de setembro, finalzinho, primavera aqui já então. E hoje nós temos a nossa convidada que é a... Diele. Que turma tu está estudando agora? Segundo integrado A. Segundo integrado A. E a Diele vem trazer um tema que é o da fumicultura, né? Mas é assim um pouquinho diferente, porque esse tema até já teve aqui no nosso... Se não me engano, já duas vezes já apareceu esse tema. Mas a abordagem dela tem um olhar diferente sobre isso, né? Pelo que eu entendi, tu vai fazer um paralelo antes e o depois, né? E por que razões a família dela hoje, então, que região do município vocês são? Somos aqui da Glória. Da Glória aqui, né? Por que razão a família entrou nessa atividade econômica da fumicultura, né? E aí no finalzinho a gente vai tirar uma conclusão disso, a importância de como as pessoas, né, no geral, as famílias, enfim, né? O mercado de trabalho, ele tem ciclos e muitas vezes as coisas precisam se ajustar ao tempo, à demanda, para que, digamos assim, a gente usa um termo para a pessoa não quebrar, né, a economia não quebrar, para não falir, né, uma empresa, um negócio não falir, né, e ela vai trazer um exemplo bem interessante nesse sentido, tá? Então, Gério, é o seguinte, tema da fumicultura, por que razão esse assunto está trazendo para nós aqui no pod de hoje? Porque a fumicultura está presente na minha família há bastante tempo e eu achei importante, é uma coisa que eu sei falar e eu achei legal trazer para o podcast. Muito bem. Pois é, mas os teus pais, se eu posso dizer assim, é isso a tua família, né? É. Ou já os teus avós ainda não, né? Os teus avós estavam na outra atividade, né? Vocês, como é que foi essa entrada na fumicultura? Porque tem uma história antes interessante aí, né? Sim. Tá, então como é que foi isso aí? Bom, há um tempo atrás, os meus avós faziam tamanco e peitoral. Tamanco e peitoral. E Isso. aí, com o surgimento das Havaianas, eles tiveram que parar porque eles iam quebrar. Eles não iam ter dinheiro para manter a família naquela época. E aí eles resolveram iniciar com a produção de tabaco. Então, quer dizer que na verdade tu vens de uma família alemã e os teus bisavós, né? Isso, quando chegaram para cá, que foram os imigrantes, né? Aí os avós, a atividade econômica da família era tamanco. Porque o pessoal que não sabe, né? Fabricar tamancos é fabricar esse tipo de calçado. O que é o tamanco mesmo, o pessoal sabia assim, já que tá falando de história? É né? um estilo de chinelo com um saltinho, assim. Um salto em madeira ou não? Como é que é? Ou era os mais antigos eram com madeira ou não? Os mais antigos eram com madeira. A sola então era madeira, de fato, a base de madeira. Usava, acho que corticeira, né? Acho que sim. Me parece que é corticeira, tem aí no Rio Grande do Sul, né? A árvore chamada corticeira, né? Que o pessoal faz rolha também para garrafa e tal, né? Mas usava a corticeira para fazer a base dos tamancos, que então eram de madeira. E aí, como é que era? Por cima ele era fechado, assim? Como é que é o tamanco? Eles faziam de diferentes estilos. Eles faziam uns fechadinhos e faziam uns meios abertinhos. Ah, assim. sim. E aí usavam couro, o que era a parte de couro. cima? Então, era cortiça e couro, né? Bom, e aí isso era a atividade principal econômica da família, né? Durante muitos anos, né? Durante muitos anos, né? E tinha a parte de correaria também, não é isso? Que faziam artigos de couro para montaria, cavalo, talvez para usar para junta de boi, essas coisas assim. Tá, muito bem. E, pelo que eu estou entendendo, parece que isso chegou um momento que não era mais lucrativo para a família. Não tinha mais condições deles seguirem porque eles tinham uma família grande para criar e aquilo ali não daria mais lucro para eles. Eles só estariam gastando o que eles... Sim, negócio familiar era então, quantas pessoas eram naquela época, assim, não sei se está de filhos eram 6. Eram seis, tá. E aí então a coisa ficou difícil. Pois é, e aí como é que foi? Quem é que teve a ideia de mudar? Porque pensa, não dá mais, vamos ter que achar uma alternativa. Como é que foi isso? Ali a minha avó viu que não tinha mais o que fazer e aí ela sugeriu que eles começassem a plantar fumo, porque era uma atividade que estava ganhando força por ali. Ali eles começaram a semear o fumo, tudo no dedinho, uma semente minúscula, botavam dentro das bandejas com terra ali e semeavam. Então, diferente de hoje? Diferente de hoje. Que Tá, hoje como é que é o plantar daquela época para hoje? Como é que é isso? Antigamente tinha que fazer tudo manual, né? Mesmo a Sim. semente botava ali. Hoje em dia tem a semeadeira, que tu bota a semente, só encaixa direitinho as sementes e aperta e tá dentro da bandeja. E a sementinha era colocada em bandeja antes também? Bandeja. Também, só que era Bem, assim, tudo no dedinho, uma por uma. Isso é trabalhoso então, né? Pois é, e aí então? Aí a tua avó sugeriu, né? Aí a família achou que era uma boa ideia, é isso? Tá, e aí então como é que foi? Que ano no século mais ou menos começaram a plantar? Isso deve fazer uns 49 anos, 50 anos por aí. Minha idade, quase, faz um tempo já, né? Então há muito tempo a família começou, tá?
E aí, como é que era lá? Foi difícil esse começo dessa nova atividade? Foi difícil porque eles não tinham muito o saber daquilo ali, né? Eles tiveram que aprender na marra e eles tinham que fazer tudo manual, tinha que ser feito ou com os animais, né? E depois, na época da colheita, eles colhiam e deixavam o fumo secando no sol. Logo, porque eles não tinham as estufas ali ainda para secar. Então, manejo com boi, cavalo, talvez, coisa assim, na lavoura, nada de mecanizado, nada. Era abraço, plantio no manual, colheita no manual, tudo manual. E aí essa secagem, como é que tinha que ter o quê? Varas na rua? Como é que funcionava isso? Eles estendiam uma lona e botavam colocar o fumo ali. E aí o quê? Toda noite recolhia ou ficava lá, olhonava? Recolhiam. Recolhia toda noite. Então se tivesse uma produção grande, era muito trabalho. Eles sofreram bastante no início ali. Sim. Depois de um tempo foi melhorando, aí eles conseguiram a estufa e tinha que costurar todo o fumo. Aí passava por numa máquina que costurava todo o fumo num bambu e eles penduravam na estufa depois de um tempo, né? Sim. Melhorando. Sim. E aí depois disso, agora hoje em dia já tu bota o fumo solto dentro da estufa e só termina de fazer a secagem dele. Então, vocês continuam hoje na fumicultura, quer dizer, na atividade, pais, né? Tá, teus pais, né? Então, lá os avós, que a tua avó, lá, teus avós tinham uma experiência sobre isso, então, né? Mas, então, parece que naquela época, aquela assessoria técnica que tem hoje, né? Porque hoje tem assessoria técnica, tem orientação, né? Sim. Tem a fumageira, tem o técnico, enfim, tem todo esse aparato, né? Mas isso não era comum naquela época, então. Logo naquela época, no início, eles não tinham essa ajuda, digamos assim. E aí, depois de uns anos, eles conheceram uma firma que hoje em dia a gente também utiliza lá em casa, que antigamente era Souza Cruz, certo. Agora é a BAT. Mudou. E aí eles tiveram a ajuda ali com o tempo e aí foram conseguindo melhorar a produção e aumentar e essas coisas assim. Sim, então quer dizer que pela facilidade do manejo hoje, vocês conseguem produzir muito mais na propriedade. Não sei se é em quilos que a gente pode falar, ou peso, não sei como é que é. Sim. Então a produção é maior hoje. A produção hoje em dia é maior. Pois é. E nesse contexto todo, assim, qual é o balanço que vocês fazem? Assim, se preocupam? Será que no futuro a fumicultura pode ter um ciclo de deixar ser rentável? Ou como é que vocês veem isso hoje? Ou estão tranquilos quanto à perspectiva de amanhã, de mercado? A gente pode se preocupar, né? Porque a fumicultura está tendo uma tendência, assim, que eles falam de cair o valor. Pois é. Mas a gente segue. Meus pais seguem lá e não tem o que fazer, porque eles têm essa cultura, já tem tudo lá e eles seguem. Eles estão com que idade, mais ou menos, hoje? Meu pai tá com 40 e minha mãe com 36. Sim, meia idade então. Pois é, e aí tu no teu caso, tu tá estudando aqui, né? O Angélio tá aqui na escola, tá fazendo já o segundo ano, já tá na metade do curso técnico, né? Sim. Como é que tu vê essa perspectiva? Tu pretendes depois seguir esse ciclo lá ou não? Como é que tu vê isso aí? Porque tu tá inserida hoje lá, né? E aí? Bom, eu pretendo estudar. Só que, claro, a gente não sabe o que vai ser do futuro, mas eu me orgulho muito do que meus pais fazem, porque eu acho que precisa de muita garra para seguir naquilo ali. E eu vou ver se eu me adaptar a algum curso ou coisas assim, ou sigo ou não. Então, nesse sentido, o teu envolvimento tá ainda por ver, né? Qual é o rumo que vai ser, né? Tá, e por que tu diz assim que é muita garra, assim, que tu te orgulha da família, do trabalho? O que tu quer dizer com isso, na verdade? Porque a fumicultura é uma cultura a céu aberto, né? A gente não sabe o que pode acontecer durante o ano. A gente por exemplo, planta o pessoal ali, entender aí como é que funciona isso. a gente planta ali na terra. Sim. E a gente não sabe se vai vir seca, se vai vir chuva demais, se vai vir granizo. E aí tu tem que cuidar e seguir do jeito que dá. Entendi. Então, quer dizer, tem sempre o risco, né? Sempre risco. Mas aí como é que vocês fazem seguro de lavoura, essas coisas, ou não? Sim. Porque eu vi que tem gente que parece que não faz, né? Ou faz parte, alguma coisa, né? E está correndo o risco, por exemplo, de um granizo, uma seca, uma chuva, às vezes num momento crítico, né? Que às vezes acaba perdendo a lavoura, né? Então vocês têm essa seguridade, então? Sim. Né? Isso, tá. Bom, e compensa hoje essa atividade? Pode-se dizer que sim, mas o serviço na lavoura é judiado e tu requer muito trabalho. Mas vocês da casa conseguem dar conta disso? Só vocês da casa? Sim, meus pais e minha mãe trabalham ali e só eles dois. E quantos pés de fumo vocês plantam no ano? 70 mil pés. 70 mil é grande, né? Isso já é uma área bem grande, né?
Estufa, hoje vocês trabalham que nem antigamente? Como é que era isso antigamente, esse processo? É a mesma coisa, secagem ou não? Ou a secagem, ela lá em casa corre mais ou menos de 5 a 6 dias, né? Aí, é a lenha ou elétrica a estufa que vocês têm lá? É elétrica, mas tem que botar lenha também. Ué, como assim? Deixa eu entender como é que é. Ela é a luz, ela precisa de luz para funcionar, mas ela também tem que ter lenha. Então ela é híbrida. Tem que vir cabo híbrido, né? Você precisa de 2 fontes de energia, então. Tá aí, se falta luz, por exemplo, não dá caso do interior de faltar luz, às vezes, e tu tá naquele momento lá que... Como é que... Aí se vira na lenha? Não daria muito para continuar, Sim. porque para tu fazer a secagem precisa desse, digamos, de um aparelho que controla ali a tua temperatura para o teu fumo não ficar, digamos, não mal seco, sabe? Porque tu precisa fazer toda a etapa do murchamento da folha, depois tem que fazer a secagem da folha, aí depois tem que fazer a secagem do talo, tem aí para amarelação, essas coisas assim. Sim. E ali é controlado, né? Que coisa interessante, então tem toda uma dinâmica de trabalho, né? Bem. Pois é, o pessoal, eu vi que alguns aqui que chegaram aqui já falando sobre isso, que às vezes até terceirizam, né? Em determinados períodos adicionam a mão de obra na propriedade, né? Tudo isso para poder fazer a produção, né? Bom, e essa questão, como é que se encontra então? Parece que tu fizeste uma pesquisa também, tem uma associação aí de fumicultores, alguma coisa, é isso? Bom, tem uma associação que eu busquei algumas fontes ali de como é que é a fumicultura aqui em Canguçu, né? Sim. Porque ela tem essa importância. Em Canguçu ela tem essa importância porque é um dos municípios que mais produz e que mais tem famílias produtoras do tabaco, sendo um pouco mais de 5.000 famílias produtoras e com a produção anual de 24.224,6 toneladas por ano. Isso é bastante, né? Como é que é? Muito, né? Então, Canguçu, dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Rio Grande do Sul. Tá no destaque, o maior. Se mantém anualmente ou olhar de vez em quando que Canguçu faz esse ranking? Não, anualmente. Isso aí. Se ele baixa, ele vai para segundo ou por aí, mas geralmente é sempre primeiro. E qual é a região que disputa taco a taco, parelho, assim? Venâncio Aires. Venâncio Aires. E logo após São Lourenço do Sul. Venâncio Aires também é erva mate, né? É terra de erva mate, parece que tem bastante produção de erva, pelo que se a gente olhar, muitas ervateiras estão por lá, né? Essas ervas que a gente anda tomando por aí, né? Então eles têm uma produção. Então o fumo também está lá, né? Muito bem. Nessa questão, então, qual é a análise que tu faz, então, assim, por exemplo, considerando a trajetória da tua família, essa adaptação que vocês fizeram, e para chegar no momento de hoje, né? E tu hoje, que tu é uma pessoa que, talvez, das gerações todas, a que está mais, digamos, estudando és tu agora, né? Porque a maioria do pessoal era agricultor, estudou menos tempo, provavelmente, né? Meu pai tem só até a 5ª série. Tem a 5ª série, né? Então, naquele tempo era isso aí que tinha, né? E hoje, já chegando aqui para concluir o ensino médio, técnico, né? E provavelmente, talvez, tu faça uma faculdade, né? Talvez vai fazer, não sei se está pensando qual área ainda ou não. Eu estava pensando em agronomia, talvez. Agronomia, alguma coisa assim. Então, tu está buscando alguma coisa que tenha identidade, de certa forma, com a tua história de vida, né? Sim. Pois é, então, nessa questão, qual é a mensagem? Eu acho que vocês têm mais alguma coisa para acrescentar assim? Que tu gostaria de ressaltar do ponto? Tá tranquilo, assim. Tá tranquilo isso, né? Qual é a mensagem que tu deixaria, então, para o pessoal sobre essa questão de como a gente pode, digamos, lidar com as adversidades econômicas numa vida? Eu acho que a gente nunca pode faltar garra e coragem, porque muitas coisas podem acontecer de errado, a gente pode cair e a gente sempre tem que tentar de novo. Uma coisa nova para seguir em frente, para tu conseguir ir, sabe, no caminho certo. Acho que sempre tem que tentar se levantar de novo e começar de novo, e se não der, buscar outra coisa nova para fazer. Sim, isso, né? Talvez até os pais de vocês já até de repente pensem, talvez alguma coisa assim, né? Que como todo negócio tem uma certa incerteza, né? Como tem uma certa incerteza, eles devem também ter essa preocupação, bom, e se a atividade aqui hoje, que é o que nos salvou, de certa forma, né? Sim. Que parece que foi isso, né? Que a família estava com dificuldade econômica, né? Sim. E aí vem essa possibilidade e consegue reposicionar vocês financeiramente lá, né? Inclusive, interessante, porque evitou o êxodo rural, né? Porque poderia daqui a pouco você estar vendendo as terras lá, a propriedade, vindo para a cidade, porque muita gente acaba fazendo isso, né? E às vezes a pessoa vem para a cidade na esperança de ser melhor, mas aqui, sabe, tem que ter estudo, é concorrido para todo mundo, não tem trabalho para todos também, né? E às vezes o que ganha também não é o suficiente, da mesma forma, né? Para aqui.
E aí, vocês, dentro desse contexto, talvez eles até se preocupem mesmo nessa questão, como é que vai ser o dia de amanhã, né? Talvez tenham, passe na cabeça deles o que fazer caso, se um dia a fumicultura também, né, voltar a ter uma digamos assim, não ser rentável, no sentido econômico, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei muito interessante o tema teu e o assunto por causa disso, né? Essa é a ideia, pessoal. O pessoal que está depois nos assistindo isso, né? O nosso vídeo aqui, essa nossa rápida conversa, é a ideia que a gente precisa se adaptar às diversidades, né? E a gente nunca pode achar que uma coisa, um negócio está indo bem, que ele está pronto para o resto da vida. Porque às vezes as pessoas imaginam, né? Ah, estou ganhando bem com gado, estou bem com a minha lavoura de soja, estou bem lá com o meu aviário, está tudo tranquilo com a fumicultura, né? E está pronto, não precisa me preocupar com mais nada. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Porque está cômodo, está tranquilo, né? Só que a gente sabe, né, que, por exemplo, a economia, ela tem ciclos e ciclos, né? Tem altos e baixos, né? E talvez seria interessante, né? Ninguém ser pego de calça curta, eu diria, né? Tu tá na atividade boa, tá, beleza, tá ganhando bem, tá valendo a pena, né? Mas quem sabe a pessoa ser estratégico também, já pensando, bom, e se essa atividade daqui a pouco, por alguma razão, ela começar a não render, não compensar, não pagar os custos? Para onde que eu vou? Né? Tem muitas pessoas que fazem isso, fazem uma segunda alternativa na mesma propriedade, eles têm uma atividade lá, por exemplo, consorciada com outra. Ou até mais de uma, tem, dependendo, mesmo sendo pequena propriedade. Por quê? Porque às vezes se uma safra não vai bem, o mercado não foi bom, alguma coisa, aquela família tem uma maneira de como, se safar da situação, né, de poder resolver o problema e não decair economicamente, não ficar na mão de empréstimo, dívida e essas coisas assim, né? Acho que na época os meus avós nem tiveram a ideia de que as Havaianas poderiam surgir para acabar com aquele negócio deles, porque era uma coisa que era tão em alta, tão usada naquela época que eles nem tiveram essa ideia, sabe? Que um dia poderia acabar, assim, Sim, que não iam mais produzir. Exato, exato. E acho que isso não é só naquela época. Hoje tem muitos negócios que as pessoas estão numa situação, eu não imagino que aquilo um dia pode dar uma virada mesmo no ciclo econômico, né? E aí a pessoa pegar desprevenido. Sorte que aí no caso vocês tinham alternativa, né? Tiveram a alternativa de mudar o ramo e sobreviver a essa questão que pegou lá todo mundo num momento difícil, né? Então, é isso aí. Então a gente agradece, né? Eu te agradeço também, nós aqui agradecemos, né? A tua participação e pela tua importante contribuição sobre essa questão, né? De como a gente pode, né? E é importante a pessoa estar preparada para os ciclos econômicos e como se adaptar, né? E não perder as esperanças diante do trabalho que às vezes deixa de ser compensatório, né? Ou seja, achar uma alternativa para poder se manter lá trabalhando, né? Muito bem. Muito obrigado então, Jenny.